Aí, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Passando aqui para compartilhar mais um vídeo para abençoar o seu coração, abençoar a sua vida. E hoje nós vamos para Ageu, um dos profetas menores. Hoje pela manhã eu estava lendo a palavra do Senhor e Deus falou muito comigo, o Senhor falou muito ao meu coração através dessa palavra. O livro do profeta Ageu é um livro pequenininho, na verdade ele tem 2 capítulos, apenas 2 capítulos, mas a mensagem que Deus traz para nós por meio deste livro é muito forte. A ênfase deste livro é em relação à construção do templo. O templo que Salomão construiu foi destruído, e aí aqui uma reconstrução do templo. O povo de Israel aqui estava vivendo uma vida debaixo de uma consequência por causa dos pecados. Deus permitiu que viesse a calamidade, viesse a destruição, viesse a prisão. O povo voltou do exílio e agora precisa-se de um templo para adorar a Deus. E então Deus começa a despertar o povo. Deus começa a trazer uma palavra através do profeta Ageu para Zorobabel, que era o governador da época, e o sumo sacerdote era Josué. E esses 2 homens eram os canais de Deus para a reconstrução do templo. E Deus começa a trazer uma palavra para eles e para o povo, não é? E o Senhor manda dizer o seguinte: vocês têm casas boas, estruturadas, vocês estão vivendo bem, enquanto a casa do Senhor está em ruínas, enquanto a casa do Senhor não está sendo priorizada. E por causa disso, Deus começa a falar, por exemplo, aqui do versículo 2 em diante, Deus vai falando, vai exortando, aí Deus vai falando que o povo trabalha, mas não consegue prosperar, o povo se veste, mas não consegue se esquentar, os que têm salário, quando recebe o salário parece que é no sactel furado, não prospera. Por quê? Porque o povo estava desconsiderando a situação da casa de Deus, que estava totalmente em ruínas. Então o Senhor traz uma palavra de despertamento, uma palavra de exortação, e graças a Deus, diferente de muitos na história da Bíblia Sagrada, que Deus mandava a palavra, eles não escutavam, esses aqui escutaram. Zorobabel deu ouvidos à palavra, o sumo sacerdote deu ouvidos à palavra, o povo também. Então o versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a palavra do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor Deus os tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Tremendo. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Tremendo que quando o povo atende a convocação de Deus, quando o povo escuta a palavra, aí Deus já vem com uma outra palavra dizendo: eu sou convosco. Eu já quero começar a aplicar isso aqui para a sua e para a minha vida. Todas as vezes que nós atentamos para a palavra de Deus, que Deus vem, usa um profeta, ou usa a própria leitura da Bíblia, porque a maneira como Deus mais fala conosco é por meio da leitura da Bíblia, e começamos a atentar para a palavra, logo em seguida vem ao nosso coração a confirmação de que Deus está conosco, que Deus está com a nossa vida. Isso é muito forte. Isso não foi só para o povo de Israel, isso é sempre quando atentamos para a palavra de Deus, quando começamos pelo menos nos esforçar a corresponder com a convocação de Deus, vem a confirmação no nosso coração de que Deus está conosco. Aí vem o versículo 14 dizendo: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. Maravilha, aqui ó, o espírito do resto do povo. Não sei se você consegue ler aí. O espírito do resto do povo, eles vieram e puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então Deus trouxe um despertamento, e aqui eu me animo muito, porque de fato e de verdade é Deus quem desperta as nossas vidas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é quem opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aqui houve um despertamento, na verdade, um grande avivamento.
Deus avivou o coração do povo, despertou o espírito do povo para que o povo pudesse trabalhar. E o povo começou a subir para os montes, buscar madeira e começou a se empenhar na reconstrução da casa do Senhor. E eu quero também aplicar esse momento para nós. Primeira coisa, se você percebe que tem alguém que está sendo despertado para Deus, não resista a essa pessoa. Não se coloque contra essa pessoa. É Deus que levanta. Muitos cristãos são criticados porque de repente são despertados a uma vida piedosa. São despertados a orar mais, são despertados a ler mais a Bíblia, são despertados a trabalhar na casa de Deus e são muito criticados. Então a primeira dica que eu dou, se você perceber que alguém da sua casa, da sua família está sendo despertado para trabalhar para Deus, para fazer a obra de Deus, eu te dou uma dica: não resista, não critique, não se levante contra. Quando os discípulos foram despertados, depois que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos começaram a pregar o evangelho e Pedro e João foram presos. Justamente por causa da pregação do evangelho. Eles foram presos e bateram neles e reclamaram com eles e disseram: não falem mais desse nome de Jesus. E se levantou um sacerdote, se levantou um doutor da lei, muito inteligente, muito temente a Deus. Ele disse: olha, eu aconselho vocês que não se levantem contra esses homens. Se essa obra não é de Deus, ela vai virar em nada. Ele até usou o exemplo de um Judas, um revolucionário da época, que se levantou com 400 homens e a obra não deu em nada, desistiram, acabou. Então ele disse: olha, se essa obra não é de Deus, vai se acabar, vocês não precisam se levantar contra eles. Mas se essa obra é de Deus, cuidado para que vocês não se encontrem lutando contra o próprio Deus. Foi muito sábio, muito sábia a mensagem e muito sábio o conselho que ele deu aos judeus. Então eles liberaram Pedro e João, eles continuaram a obra, e a obra era tanto de Deus que estamos nós aqui no século XXI falando da mesma coisa, seguindo o mesmo Jesus, não é? Então a primeira coisa, não se levante contra quem está sendo despertado pela Bíblia. Se alguém na sua casa, na sua família, de repente seja sua esposa, seu esposo, que está começando a ler a palavra de Deus, está começando a se despertar, não critique, pelo contrário, medite no que está acontecendo, ore também por isso, para que Deus cumpra a vontade dele, porque é Deus que desperta. A Bíblia diz que na carne ninguém agrada a Deus. E fazer a obra de Deus não tem nada a ver com carne. Fazer a obra de Deus, se despertar em fazer algo para Deus, é lutar contra o próprio inferno, lutar contra as trevas. Isso não vem da nossa carne, isso vem do nosso espírito quando Deus desperta. E aí, em segundo lugar, eu quero falar com você agora. Se de repente você se sente despertado para orar mais, despertado para ler a Bíblia, despertado para Deus, sente vontade de ir numa igreja, ouvir uma palavra, eu te digo que esse sentimento, esse despertamento não vem de você, vem do próprio Deus. E seria importante, interessante que você atentasse para isso e começasse a corresponder a essa convocação do Senhor. Quantas pessoas chegam na igreja e dizem: puxa, faz tanto tempo que eu sinto vontade de vir, faz tanto tempo que eu sinto desejo, todas as vezes que eu passo na frente da igreja eu sinto vontade de vir, só hoje eu consegui. Então esse tanto tempo poderia ter sido antecipado. Porque quando Deus começa a falar com a gente precisa obedecer rápido. Quanto mais rápido obedecer, quanto mais rápido corresponder, mais rápido nós ouviremos a palavra de Deus no nosso coração dizendo: eu sou contigo. Então se você está sendo despertado para orar, ore. Está sendo despertado para ler a Bíblia, leia. Está sendo despertado para trabalhar na casa de Deus, trabalhe. Para evangelizar, evangelize. Ah, pastor, mas nem crente eu sou. Eu não sou crente, como é que eu posso me sentir despertado? Sim, de repente você sonha com Deus, sonha com os anjos. Eu sonhei com Jesus. Eu não era nem crente ainda, eu sonhei com Jesus pegando na minha mão, diante de uma correnteza que estava na minha cintura, me carregando a água. Ele pega na minha mão e me puxa. Ali era o Senhor me chamando. E a partir desses sonhos que eu comecei a ter, eu tive vários sonhos maravilhosos. Eu passei a me despertar para Deus. Havia um desejo no meu coração para ler a Bíblia, um desejo no meu coração em relação a Deus, desde a minha adolescência. Mas chegou o momento em que eu correspondi e hoje, graças a Deus, estou exercendo o ofício de pastor, porque o chamado foi forte, é forte e arde no meu coração. Se você tem um chamado para ler mais a Bíblia, para ir à casa de Deus, vá. É Deus te chamando. Isso não vem da carne e nem vem do diabo, porque o diabo não quer te levar para a igreja. Ele quer te levar para a macumbaria, ele quer te levar para os bares, para a prostituição. O diabo quer levar você para isso. E a carne também não é. A carne quer levar você para as farras. A carne quer levar você para os vícios. A carne, a natureza terrena, quer levar você para aquilo que não presta. Então, se você está sendo despertado para Deus, saiba que é o próprio Deus que está despertando você. Não resista.
E aí, o capítulo 2 se conclui quando Deus então já tem o coração do povo despertado. Aí Deus começa a dizer: olha, vocês viveram um tempo de miséria, viveram um tempo de escassez, viveram um tempo de muitas lutas, mas a partir de agora eu vou abençoar vocês. Aí ele diz assim, ó: minha é a prata e meu é o ouro. Capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, não é? E diz o Senhor dos Exércitos. Aí o versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz assim, ó: eu moverei outra vez, farei abalar as nações, ele diz, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. E aí eu termino aqui, porque Deus falou muito com o meu coração. A primeira coisa que Deus falou é que nós precisamos valorizar a casa do Senhor, não se preocupar apenas com a nossa casa, com as nossas coisas, com os nossos interesses, mas nos preocupar com o interesse do Senhor, porque muitas vezes passamos por escassez, por dificuldades, porque estamos ignorando a obra de Deus e pensamos somente em nós mesmos, quando Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Segunda coisa que eu aprendo aqui é que é Deus que desperta o nosso coração, não é o homem, é Deus que nos desperta. Se Deus está nos despertando, é importante corresponder, porque quando eu correspondo ao chamado do Senhor, eu tenho a voz dele dizendo: eu sou contigo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é que Deus é quem prospera a nossa vida. É Deus que às vezes permite escassez para capturar o nosso coração, capturar a nossa atenção. Mas quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Deus, Ele prospera. Ele move céu, move terra seca, Ele move as nações e faz convergir a bênção para nós, faz convergir para a nossa vida aquilo que nós necessitamos, porque dele é a prata, dele é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E eu declaro que se você é alguém que tem feito da sua vida uma casa de Deus e tem vivido uma vida com dificuldades em relação a Deus, se você corresponde ao Senhor, eu profetizo o que a palavra de Deus já está dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você vai viver um tempo maior de glória, um tempo de poder. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai trazer a prata, vai trazer o ouro, ou seja, vai trazer o suprimento, como Jesus falou: o pão de cada dia dá-nos hoje. Ele vai trazer o suprimento, Ele vai prosperar a sua vida e vai fazer com que você seja alguém honrado. E Ele diz: e eu estarei nesta casa. E eu termino dizendo que a casa em que Deus se refere, porque tudo que está escrito no Velho Testamento é sombra para nos ensinar no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento, que é o tempo da Nova Aliança. O apóstolo Paulo disse que tudo foi figura para hoje a gente pegar, de maneira que o apóstolo Paulo disse que o verdadeiro templo hoje, ainda que Deus precise de um tempo para o povo de Deus congregar, mas o verdadeiro templo onde Deus habita é a nossa vida, é o nosso coração. Nós somos a casa de Deus, somos o templo de Deus. E quando construímos esse templo, cuidamos desse templo, santificamos esse templo para a morada de Deus, Ele vem, Ele prospera, Ele faz tudo que nós necessitamos que Ele faça. Receba essa palavra, receba, porque é para a tua vida, é para a minha vida, é para a nossa vida. E eu profetizo que a glória da segunda casa em você, dentro de você, será maior do que a da primeira. Deus abençoe.